Aí, sejam bem-vindas novamente. E nós vamos aqui começar a nossa aula falando das nossas necessidades emocionais e o que fazer com elas. Bom, coloquei aqui um slide para a gente começar. Coloquei aqui umas flores, um gatinho, que o gatinho... eu não tenho gatinho aqui em casa, mas ele lembra esse bichinho que carente, né? Que pede uma atenção, e muitas vezes nós somos assim, né? As nossas necessidades emocionais precisam ser supridas. Então, bora, se você tem a sua água aí, seu chazinho, seu papel, sua caneta, separa aí para você poder escrever, porque você vai também se identificar. Então, conforme você vai se identificando, você vai escrevendo, você vai marcando. No final da nossa aula, eu vou disponibilizar o PDF também com um teste para vocês fazerem, tá? Vai ajudar bastante a fixar o conteúdo da aula e o teste também para vocês identificarem as necessidades emocionais. Bom, e então vamos começar a falar por que isso é importante. E antes da gente começar, né, acho que todo mundo aqui já me conhece, mas eu vou me apresentar. Eu sou Thalita, sou mãe de 2 filhos maravilhosos, sou casada, sou daqui de Campo Grande, MS, filha amada de Deus. Deus me resgatou, Deus me tirou, né, de um lamaçal profundo de dores e me trouxe para a luz. E por isso eu estou aqui, para compartilhar aquilo que Deus tem me dado e para que nós possamos crescer juntas, né? Sou psicóloga desde 2017, sou pedagoga também, estou na educação há quase 20 anos, também sou pastora de crianças e pré-adolescentes na minha igreja, e eu tenho um versículo que eu carrego no meu coração, que é Provérbios 4:23. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida, né? Então, de tudo que a gente guarda, o nosso coração, ele é muito precioso, é de lá que vai jorrar o seu comportamento, as suas emoções, os seus pensamentos e tudo que você tem aí dentro de você, é do seu coração. E o nosso coração é um solo, é um terreno. E é o que a gente vai aprender a entender hoje. O que a psicologia traz, o que a ciência traz sobre a questão das necessidades emocionais, e você vai entender por que muitas vezes você tem certas dificuldades emocionais, tem oscilações emocionais, tem brigas, né, com a tristeza, com a ansiedade. Muitas mulheres vivendo lutas internas, brigando com a ansiedade, lutando, né, contra a tristeza, contra a depressão, contra oscilações emocionais, contra o medo, contra a frustração, contra a insegurança, contra a dependência emocional. E muitas mulheres precisando o quê? Autoconhecimento, conhecer, aprender, entender mais sobre si mesmas, para entender como lidar, como melhorar, como buscar essa cura emocional. Então, gente, aqui, ó, para a gente começar, autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Para que serve o autoconhecimento? Então, antes da gente entender as nossas emoções, primeiro a gente precisa entender que Deus nos criou com emoções. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que Ele nos criou com emoções. E a gente precisa das nossas emoções. Para quê? Deus é tão perfeito, a gente precisa das nossas emoções para a gente se relacionar. Porque quando a gente está num relacionamento, a gente sente amor, a gente sente alegria, a gente sente cuidado, mas também a gente pode sentir tristeza, frustração. E as nossas emoções são importantes, são respostas biológicas do nosso corpo e também servem para a nossa sobrevivência. As emoções, elas nos impulsionam a agir. Pensa aí quando você tem uma situação difícil, algo que te dá muita raiva e você precisa ter o quê? Comportamento, agir, lidar com aquela situação. Então, a raiva muitas vezes te impulsiona a você lidar com uma situação difícil, a você agir diante de uma situação. Por que muitas vezes a gente sente uma certa ansiedade? A ansiedade também, de certa forma, ela nos protege. Ela nos protege da gente tomar cuidado com os perigos da vida, da gente não se arriscar muito, da gente sente uma certa ansiedade. O medo também, de certa forma, ele é protetor. Opa, peraí, eu não vou me envolver aqui, pode acontecer algo, eu não vou me colocar numa situação de risco.
Então, a gente precisa entender que as nossas emoções não são as nossas inimigas. Vocês compreendem isso? Todo mundo entende? Porque a gente briga tanto com as nossas emoções, a gente briga tanto com o que a gente sente, né? Vocês compreendem isso? Que as nossas emoções não são as nossas inimigas? Quem compreende isso? Dá um joinha aí, comenta no chat, porque às vezes a gente briga muito com as nossas emoções, com o que a gente sente. A gente luta contra o que a gente sente, a gente luta contra os nossos pensamentos. E o autoconhecimento, ele é como acender uma luz dentro da gente. Nos ajuda a enxergar como a gente se sente, quais são os meus padrões, por que que eu reajo dessa forma, por que muitas vezes eu tenho essa atitude quando a pessoa fala isso para mim, por que muitas vezes eu estou numa situação e eu reajo com impulsividade, ou diante de uma ansiedade, eu como muito, ou eu gasto muito, ou eu tenho certas impulsividades, ou eu fico no descontrole, ou por que certas pessoas me provocam determinadas atitudes que quando eu vi já falei, ou então eu me fecho, me isolo. Então, e o autoconhecimento, ele é para isso, para a gente poder se enxergar, entender quem nós somos, quais os padrões que estão dentro de nós, porque muitas vezes a gente vive no automático, muitas vezes a gente vive no automático, o inconsciente nos governa. Aquilo que é consciente, que a gente sabe, a gente consegue até manejar, mas aquilo que é inconsciente governa a nossa vida, a gente não consegue manejar. Agora, quando a gente traz do inconsciente para o consciente, ele perde a força. Aquela força que está lá, que você às vezes não sabe por que sente aquilo, não sabe de onde vem aquele sentimento, não sabe por que sente. Muitas vezes são pressões do inconsciente falando, né? Falando na nossa mente, a gente acaba agindo. Acho que a Mônica está falando aqui, né? As pessoas que não sabem lidar com as expectativas frustradas, a gente vai entender um pouco sobre isso hoje, porque muitas vezes não é que é errado criar expectativas, a gente pode criar expectativas, a gente só precisa aprender a lidar com elas, né? Às vezes, muitas vezes não é errado a gente criar, mas a gente só precisa aprender a não nos frustrarmos tanto, né, em determinadas situações. Então, saber quais são as nossas necessidades emocionais nos ajuda a compreender o que está faltando dentro da gente, a parar muitas vezes de esperar que os outros supram as nossas necessidades e aprender a comunicar também as nossas necessidades para as pessoas. Os seus filhos, o seu esposo têm necessidades também. Você tem necessidades, mas às vezes você não consegue comunicar. E muitas vezes aí você precisa desenvolver maturidade emocional. Então, o autoconhecimento, ele serve para isso, para desenvolver maturidade emocional, espiritual, para que a gente possa viver com mais leveza, com mais propósito e com mais verdade no nosso dia a dia. E agora, eu vou entrar na parte específica. Se você tiver papel e caneta aí para você ir anotando, eu vou falar das nossas necessidades e você vai marcando, assim, aquelas que te faltaram, aquelas que você percebe que te faltaram na infância. Por quê? Eu vou explicar para vocês aqui, depois eu volto nesse slide, olha só. O que são necessidades emocionais? Todos nós temos necessidades emocionais, todos nós nascemos com necessidades emocionais. A psicologia, existem inúmeras pesquisas dentro da psicologia que falam dessa questão das necessidades emocionais. Nós nascemos com várias necessidades que precisam ser supridas. E quando são supridas, a gente desenvolve o quê? Estrutura psicológica, recurso psicológico. Sabe quando você fala assim que aquela pessoa não tem estrutura psicológica para lidar com determinada situação? Você já ouviu essa frase? Ou às vezes você fala, não, eu não tenho estrutura psicológica para isso, eu não tenho emocional para isso, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem mesmo estrutura psicológica. Agora você precisa entender como se forma essa estrutura psicológica. Como é que eu faço para ter recurso psicológico, então, para lidar com determinadas situações? Como que eu faço para ter estrutura psicológica para sair da dependência emocional? Para conseguir, muitas vezes, não ficar dependendo de aprovação das pessoas, de autorização das pessoas para ser quem eu realmente posso ser. Então, a gente precisa desenvolver esses recursos para poder viver uma vida com mais coragem, para viver aquilo que Deus me chamou para ser.
Então, muitas vezes a gente fala, nossa, esse fulano não tem estrutura para lidar com determinada situação. Só que hoje você vai entender como se forma essa estrutura, que a gente fala muitas vezes. Como se forma essa estrutura. Vocês estão entendendo, gente? Tá todo mundo aí comigo? Vocês estão quietinhas? Sim? Deixa eu ver, vou esperar vocês se manifestarem aí. Todo mundo entendendo? Uhum. Ah, legal. Faz um coraçãozinho aí, um joinha, para eu entender que tá todo mundo aí na aula, prestando atenção. Ah, legal. Bom, então a gente vai falar das nossas necessidades. As nossas necessidades emocionais. Quando chega uma pessoa para conversar comigo, quando essa pessoa está me contando a dor dela, eu sempre me pergunto assim, qual é a falta que essa pessoa carrega? O que está por trás dessas dificuldades? O que está por trás dessas dores emocionais? Essas necessidades emocionais que muitas vezes não foram supridas lá atrás e que formam a nossa estrutura psicológica, que formam o emocional saudável para a gente lidar com situações da vida, essas necessidades emocionais, quando não atendidas e quando atendidas também, elas formam padrões na nossa vida. Padrões no modo de pensar. Sabe quando você fala assim, aquela pessoa pensa assim, é uma mentalidade rígida, parece que tudo é do jeito dela, e é daquele jeito, não escuta ninguém. São padrões de pensamento, padrões de sentimento. A pessoa ela tem um jeito de sentir. Todas nós temos um sentimento que domina mais a gente. Qual é o sentimento que domina mais você? Porque, às vezes, o sentimento que te domina mais pode ser a tristeza. Às vezes, o sentimento que te domina mais pode ser a ansiedade. Qual é o seu? Eu quero que você pense aí. Às vezes, o sentimento que te domina mais pode ser a raiva, né? Eu vou falar o meu aqui. Gente, eu sou muito da raiva, de às vezes a situação não sai, aquilo me dá uma raiva, assim, me vem uma frustração. Então, todas nós temos um sentimento que nos domina um pouco mais. Às vezes é o medo, a insegurança, a ansiedade, a raiva. Então, todos nós aí temos algum sentimento que nos domina um pouco mais. E quando nos faltou lá atrás essas necessidades emocionais, quando elas não foram supridas a contento, você vai desenvolver padrões, formas de pensar, formas de sentir e formas de se comportar. E é muito importante a gente entender, Thalita, para que eu preciso entender o que me faltou? Eu vou voltar lá no passado? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, na nossa vida emocional, na nossa mente, não tem presente, não tem passado, não tem futuro. Vocês compreendem isso? Não tem, gente. Na nossa vida emocional, a pessoa que você é hoje, as suas emoções que você sentiu lá atrás, que foram intensas, se acontecer algum gatilho hoje, remetendo a uma situação que você já vivenciou, você vai sentir de novo. Não fica lá atrás. É como se essa Thalita que está aqui, com 39 anos de idade, né, na frente de vocês, é como se essa Thalita de 1 aninho também, ela está aqui dentro de mim. A Thalita de 10 aninhos está aqui dentro de mim. A Thalita de adolescente está aqui dentro de mim. A Thalita criança está aqui. E você, né, não importa a sua idade, todas as idades que você foi habitam em você. Aquilo que você viveu está dentro de você. Então, é exatamente, a Marinês colocou aqui, a nossa criança, a gente chama na psicologia de criança interior, a gente pode chamar de inconsciente também, a gente pode chamar de meus lados, modos, né? Então, essa criança existe. E quando você vive uma situação na vida adulta que te remete a algo do passado, aquele sentimento vem à tona, aquele sentimento de rejeição vem à tona, aquele sentimento de muitas vezes não sou capaz vem à tona, aquele sentimento de se sentir inferior vem à tona, o medo pode vir à tona. Pode ser os dois, sim, você pode sentir raiva, a Lucilene está compartilhando, pode ter dois? Pode. E aí, eu quero que vocês entendam que intensos, né? A Lucilene falando sentimentos, e eles vêm, né? Eles vêm intensos, eles vão se manifestar. Às vezes a gente fala assim, mas eu sou crente, eu aceitei Jesus, e na minha vida, né? E eu quero que você entenda que ter Cristo na nossa vida, que é
a nossa base, que é o nosso sustento, não nos isenta de ter dores emocionais. Você entende isso? Porque às vezes a gente acha que porque a gente é cristão, a gente não vai sentir nada. Porque a gente é crente, a gente aceitou Jesus, a gente não sente nada. A gente não tem raiva, a gente não tem tristeza, a gente não tem... A gente só precisa aprender a lidar com elas. E nós que temos Cristo, temos recursos que outras pessoas não têm. Às vezes as pessoas têm que lutar com aquilo que ali na terapia, muitas vezes, né, ela tem que lutar com o que a humanidade disponibilizou de conhecimento, que veio da psicologia, que veio da filosofia, mas quem tem Cristo tem algo a mais para poder lidar com tudo isso que eu vou falar agora, tá? Então, é como se essas necessidades emocionais que estão lá na infância, elas vão formar, então, essa estrutura psicológica de todo mundo. São 5 necessidades emocionais pesquisadas dentro da psicologia. E quando essas necessidades não são supridas, eu vou falar cada uma delas, tá? Vocês podem pensar na vida de vocês, na infância de vocês, e vocês também podem pensar nas necessidades que os filhos de vocês também não receberam, até para vocês entenderem o padrão deles, certo? Aqui a gente não vai ficar culpando os nossos pais e nem se culpando. Eu sei que tem muitas mães aqui. A gente não vai ficar se culpando. Não é o momento, né? Não é para isso que a gente vai falar sobre isso, para se culpar. Mas é para se entender, para entender de onde vem o que você sente hoje, para entender os seus padrões. Então, é por isso que a gente vai falar sobre isso. Então, dentro da psicologia, nós temos 5 necessidades básicas que formam essa estrutura. E eu vou falar de cada uma delas, e você vai aí anotando, né? Ah, essa aqui eu fui muito suprida. Ah, essa aqui me faltou muito. Essa. E por isso, aí você vai entender, porque por isso você tem determinados padrões de comportamento. E, de novo, não é para você se culpabilizar, entende? É para você refletir, olhar, entender o seu padrão e poder agir. Aí sim você vai poder fazer escolhas. Aí o inconsciente não vai governar a sua vida, você não vai agir no automático, mas você vai poder fazer escolhas, né? Escolhas sábias, escolhas conscientes. A primeira necessidade que eu vou falar aqui é sobre a necessidade de vínculo afetivo, aceitação e conexão. Só que eu quero que vocês entendam, ó, vocês estão vendo aí o que eu estou compartilhando a tela? Estão vendo? Certo. Então, eu quero que vocês imaginem que nós somos como uma casinha, sabe? E aquele alicerce, aquela base, né, que a gente constrói, quando a gente está construindo uma casa, a gente primeiro constrói a base, né? Esse alicerce. Esse alicerce são as nossas necessidades emocionais, que quando estão bem supridas, sustentam a nossa casa. Agora, quando há falhas, há rachaduras nas paredes, rachaduras nas casas. E eu coloquei essa imagem aí porque muitas de nós podem estar assim, ó, cheia de rachaduras, não sabendo como reparar, não sabendo o que fazer, não sabendo como lidar com as oscilações emocionais, não sabendo como resolver suas questões interiores. Então, muitas de nós está assim, com rachaduras, mas há a possibilidade da gente poder reparar isso. E hoje é dia de fazer uma varredura pela casa. E eu falei um pouquinho também sobre a mulher que procurava, né? A dracma perdida, procurava algo de valor. E hoje a gente vai fazer isso. A gente vai fazer uma varredura pela casa. A gente vai entender, procurar as nossas necessidades emocionais. E você vai entender os seus padrões de comportamento e de sentimento. E só que para isso a gente volta um pouquinho. A gente pode encontrar dores, a gente pode, na volta ao passado, encontrar tristezas, a gente pode encontrar situações difíceis, né? Quando eu estou na terapia, estou conversando com alguém, eu sempre falo, você está disposta? Porque a gente vai precisar voltar um pouquinho. E aí é onde a gente pode ressignificar. Olha, a nossa mente, nosso cérebro, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, por exemplo, quando você está assistindo um filme, você sente uma emoção, você chora. Ou se você imaginar uma coisa ruim acontecendo com você, com teus filhos, com a tua família, você não vai chorar? Mas aquilo é real? Não é. Mas você foi tocado. É como se você estivesse vivenciando aquela cena. É como se o teu cérebro te levasse a uma realidade mental.
Então, aquilo que a gente imagina, então a nossa mente ela tem um poder imenso. A nossa mente tem um poder muito grande, porque aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente vê, se torna uma realidade dentro de nós. É forte isso. Aquilo que a gente imagina é uma realidade. Então, hoje é o dia da gente poder fazer essa varredura, procurar, olhar, porque quando a gente faz faxina, a gente acha coisa boa e coisa não tão boa, né? A gente acha coisas, uma coisa que estava procurando, a gente vê a bagunça, a gente vê a situação, mas a gente está ali para arrumar, para organizar. E eu quero ler uma frase aqui: as necessidades emocionais são como raízes. Se foram mal nutridas na infância, a planta cresce frágil, ou como uma casa com rachaduras. Mas quando a gente aprende a regar de novo, com amor, verdade e fé, essas raízes podem se fortalecer e a vida floresce outra vez. Assim como a casa. Mas a gente precisa ir lá, escavar, olhar, corrigir, para a gente poder ficar firme, como uma casa forte, uma casa fortalecida. E a primeira necessidade que eu vou falar é sobre a necessidade de vínculo afetivo, aceitação e conexão. Desde quando a gente nasce, vocês estão comigo aí, gente? Então, né? Então, a primeira necessidade que nós temos é a necessidade de vínculo afetivo, aceitação e conexão. Todos nós, quando nascemos, precisamos sentir que nós somos amados. Toda criança precisa se sentir amada, aceita e valorizada. Toda criança precisa sentir isso. E aí, gente, quando você tem uma família que muitas vezes não demonstra afeto, não demonstra amor, não demonstra carinho, não demonstra que você é importante, ou com palavras, ou com ações, você cresce com uma rachadura, porque essa necessidade não foi suprida. Então, a gente pode crescer achando que a gente não merece amor, a gente não merece carinho, ou se a gente não teve afeto, a gente precisa se virar sozinho. Não é? Se a gente não teve afeto, a gente na vida adulta muitas vezes pode ter dificuldade de dar afeto, de dar um abraço, de dizer que ama, ou de receber. Parece que a gente parece que a gente não consegue receber afeto. Parece que nós não somos merecedores. E isso, gente, até no nosso relacionamento com Deus, é uma dificuldade também. Se você não recebeu carinho, afeto, palavras de afirmação, você foi valorizada, você foi incentivada. Muitas vezes, às vezes a nossa família, né, pode falar para nós assim, mas eu dei tudo. E às vezes o pai e a mãe, às vezes você dá tudo, mas será que o teu filho está sentindo que você ama ele de verdade? Porque às vezes a mãe fala, meu Deus, eu dou tudo, mas não é sobre dar, é sobre o que teu filho sente. Então não é sobre o que a tua mãe te deu, é sobre o que você sentiu que recebeu. Entende? E aí, gente, se você não recebeu essa necessidade, eu tô falando da primeira, de vinculação, aceitação e conexão, quando a gente não recebe alguma necessidade, forma dentro de nós esquemas. Guarda essa palavra, tá? Esquemas. O que é que são esquemas? Esquemas são padrões, são crenças fortes, são crenças enraizadas dentro de nós, são esquemas, são formas de pensar, formas de se comportar, formas de agir. E esses esquemas se formam dentro de nós. E eles vão determinar como a gente sente, como a gente pensa, como a gente age, o nosso comportamento. Então, se você não recebeu, por exemplo, esse afeto dos seus pais, por que a gente fala os seus pais? Porque toda criança precisa ter um cuidador principal. A criança não pode ficar pulando de casa em casa. A criança não pode ficar de família com família. A gente sabe que aquelas crianças que cresceram em privação de famílias, que ficam em casas, né? Esqueci o nome. Crianças órfãs, mas que ficam em casas... Esqueci o nome, casas de abrigo, né? Muitas vezes, elas, principalmente nos primeiros anos de vida. E ela não recebeu esse cuidado, isso vai afetar fortemente a estrutura psicológica e de personalidade dessa criança. Tudo que eu estou falando aqui, os nossos esquemas afetam a nossa personalidade. Eles moldam a nossa personalidade. Então, se você não recebeu esse carinho, esse afeto lá na sua infância, como é que vai aparecer na vida adulta hoje? Medo. Medo de confiar nas pessoas.
desconfia de tudo, dificuldade de falar o que sente, dificuldade de receber carinho, muitas vezes se distancia emocionalmente das pessoas. Às vezes as pessoas falam, nossa, fulano é tão frio, esse fulano é tão... Ele parece que é frio, parece que ele é indiferente. É porque essa pessoa tem dificuldade, porque ela não recebeu, ela não sabe dar, ela não tem afeto, ela tem várias dificuldades. E aí a gente forma vários esquemas. Lembra que eu falei que esquemas são as crenças? A gente pode formar esquemas de abandono. A gente pode se sentir abandonado dentro de uma relação. Às vezes, dentro da relação amorosa, a gente se sente, muitas vezes, abandonada, aquele sentimento de rejeição bem forte. Às vezes, com amizades, você está sempre se sentindo rejeitada. Ai, o fulano não fez isso para mim. Ai, o fulano não fez determinada situação. E aquele sentimento de rejeição, ele vem. Ou você pode ser daquelas mulheres que se isolam, tá sempre no cantinho, não quer muito fazer muita amizade, tá sempre desconfiada, ou aquela bem de poucos amigos, ou que quando consegue fazer amizade, parece que tem dificuldade nas amizades, nas habilidades sociais, para cultivar essa amizade, ou tem dificuldade de fazer uma vinculação profunda com as pessoas, é sempre aquele relacionamento um pouco mais superficial. E também você pode ter esquemas de defectividade e vergonha. Pode se sentir uma pessoa incapaz, defeituosa, com vergonha de si. Sabe aquela pessoa com medo de se expor? Eu não posso me expor. Eu tenho que ficar bem quietinha aqui, eu não posso aparecer, porque ela pode ter aprendido isso na vida dela. Às vezes foram pais que não supriram essa necessidade e essa pessoa desenvolve tudo isso. Eu quero falar para vocês de um experimento que aconteceu para eu falar para vocês um pouquinho dessa parte para vocês entenderem. Vocês estão vendo a imagem, meio esquisitinha a imagem, mas é um macaquinho, tá vendo? Foi feito um experimento há muitos anos, tá? Com macaquinhos. O que foi feito? Tiraram os macaquinhos das suas mães e fizeram mães de arame para esses macaquinhos. Tá vendo aqui? Tem duas mamães aí na imagem. Tem uma mãe de arame sem pelúcia, sabe? Sem um pano fofinho. Tem uma mãe de arame, e essa mãe de arame colocaram uma mamadeira nela. E a outra mãe não tinha mamadeira, mas era confortável para o macaquinho abraçar, era gostoso, ele se sentia acolhido. Então, dentro desse experimento, o que foi descoberto? Depois desse experimento, sofreu inúmeras críticas, gente, porque a situação dos macaquinhos foi bem complicada, mas se descobriu muitas coisas com esse experimento. Aliás, na Segunda Guerra Mundial, nessas guerras aí, foram feitos muitos experimentos com crianças que ficaram longe das suas famílias, com crianças que foram abandonadas ou negligenciadas, ou que tiveram que ser separadas dos pais, e essas crianças sofreram privação emocional. Então, o que esse experimento traz? Foram colocar 2 macaquinhos ali, um macaquinho e 2 mães. E aí, só a mãe de arame tinha o alimento. Então, nessa época, queria-se provar que a vinculação afetiva da criança se dava porque a mãe amamentava. Porque a mãe dava alimento, esse macaquinho era vinculado emocionalmente a ela. Mas o que se foi provado com isso? O que se percebeu? Esse macaquinho, ele mamava nessa mamadeira, só que ele só ficava no outro macaquinho, na outra mãe de pelúcia, que dava aconchego, que dava acolhimento, que ele se sentia abraçado por conta da pelúcia, Porque o macaco tem, os pelos. Então, ele se sentia acolhido. E o que foi provado... Acho que tem alguém com som aí. Obrigado. Aí. Então, o que foi provado? Que não é aquela mãe que dá o alimento que vai ser aquela mãe afetiva emocionalmente, que não é aquela mãe só que dá o alimento que a criança vai ser suprida na sua necessidade. E aí, o que aconteceu? Eles fizeram vários experimentos, eles pegaram macaquinhos e deixaram só com mãe de arame. Pegaram macaquinhos e deixaram só com a mãe de pelúcia. Ou pegaram macaquinhos e deixaram sem nada, sem mãe de arame, sem a mãe de pelúcia. E o que foi provado com isso? Os macaquinhos que não tiveram esse acolhimento, esse afago dessa pelúcia, ele fala que apresentou graves problemas emocionais e sociais. Automutilação, medo de contato, incapacidade de se relacionar quando adultos. Então, olha o que a privação emocional faz.
Às vezes a gente fala de traumas, eu não fui abandonada, eu não fui largada, eu não vivi de casa em casa, mas eu quero dizer para vocês que existem traumas com T maiúsculo e existem traumas com T minúsculo. Às vezes você fala assim, eu não sofri tanto trauma na minha vida, né? Eu não passei por uma situação de abuso, uma questão assim. Mas, muitas vezes, pequenos traumas no dia a dia também se tornam grandes traumas. Então, às vezes, essas necessidades emocionais não supridas, a falta de uma palavra, de um abraço, de um vínculo afetivo, pais mais frios, distantes emocionalmente, podem trazer prejudicar muito a nossa personalidade, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, nas amizades, com o nosso cônjuge, né, com o nosso marido, com os nossos filhos. E às vezes, quando a gente não tem essa necessidade, o que acontece? Esquemas, eu vou falar alguns esquemas aqui, se você achar que parece com você, você pode marcar, tá? Por exemplo, aqui, ó, esquemas que eu falei que são crenças enraizadas dentro de nós. Abandono e instabilidade, que é aquele medo de ser abandonado, medo de ser rejeitado, medo de ser deixado. E aquela mulher, às vezes, faz tudo para agradar. Faz tudo para não se sentir rejeitada, faz tudo para não se sentir abandonada, fala sim para tudo. Ou muitas vezes desconfiança, aquela mulher que cresce desconfiando das pessoas, das amizades, acha que os outros vão magoar, que os outros vão enganar. Ou então aquela sensação sabe aquela sensação de falta de pertencimento? Parece que você está num lugar, se sente pertencente, você vai para outro, você não se sente pertencente, você vai para uma igreja, você vai para outra igreja, você vai para outra igreja, você pula de amizade, você pula de relacionamento, você vai, e você parece que não se sente pertencente, a privação emocional faz isso. Parece que você não tem cuidado, parece que as pessoas não te amam, e aí você não tem atenção, parece que você nunca se sente compreendida de verdade, parece que as pessoas não te entendem. E muitas vezes você não consegue compartilhar ou falar das suas necessidades emocionais. Ou você pode desenvolver um esquema de defectividade, vergonha, de se sentir indigna de amor, defeituosa. Ou você pode ser aquela mulher que vive mais isolada, não gosta muito de amizade, sensação que é estranha, sensação que é diferente, gosta de estar sempre sozinha. Porque lá na infância você não recebeu esse vínculo afetivo, essa aceitação e essa conexão. E aí vai formar padrões, formas de pensar na sua vida adulta. Então, se você se identifica com isso, vai marcando aí para que você possa entender daqui a pouco que eu vou falar. Agora a gente vai falar de uma outra necessidade emocional. Autonomia, competência e senso de identidade. Sabe aquela mulher insegura? Não consegue tomar decisão? Assim, parece que não está sempre precisando de uma opinião para sentir que pode. Parece que precisa sempre de uma autorização do outro, de um aham, de um tudo bem, vai lá. Geralmente, são mulheres que tiveram na infância sua autonomia, competência e senso de identidade prejudicado. O que é isso? São mulheres que viveram muitas vezes em ambiente de superproteção. Sabe quando a mãe fala assim, não, deixa que eu faço, você não dá conta, eu faço mais rápido. Não, deixa que eu resolvo isso para você, deixa que eu faço para você. E aquela família que muitas vezes foi fazendo tudo para você, e você foi crescendo não confiando nas suas próprias habilidades. Você não teve espaço para desenvolver a sua criatividade. Por quê? Se você foi muito tolhida nessa parte, muito super protegida, ou você teve uma mãe, vamos dizer, muito forte no sentido de comando, de liderança, né, no sentido de que mandava muito e você não tinha muito espaço para desenvolver as suas habilidades, né, para crescer, para desenvolver. É como se fosse assim, imagina que às vezes a gente tem dificuldade, vamos dizer, de pedalar a nossa própria vida, né? A autonomia como uma bicicleta, que a gente vai pedalando, e muitas mulheres hoje não conseguem pedalar a própria vida, porque não foram ali ensinadas na tua infância, não tiveram liberdade de poder errar, de poder errar, de poder aprender com os próprios, de poder explorar os ambientes, né? Eu cresci, vou falar um pouquinho aqui, eu cresci num ambiente, a minha mãe, sempre vou falar aqui, não sei se minha mãe está por aqui, mas a minha mãe tem uma história, né, muito difícil, e ela conta isso, é um testemunho dela, tá?
Só que minha mãe cresceu nesse ponto aqui, ó, com medo de acontecer comigo. O que aconteceu com ela? Então, ela cresceu num mundo que o mundo é perigoso, as pessoas são perigosas, as pessoas podem fazer coisas erradas. E aí ela cresceu com essa ideia que o mundo é perigoso. Então ela sempre, cuidado com fulano, cuidado. Então sempre aquela questão até de querer proteger demais e acaba que não dá muita autonomia. Então eu cresci assim, numa dependência, sabe? Eu cresci assim, me sentindo, eu não consigo fazer, eu não sou capaz, eu não sei fazer isso. Eu não sei. Porque muitas vezes eu também não fui ensinada. Minha mãe ia lá, você não sabe, deixa que eu faço mais rápido aqui. Então, muitas vezes, daí eu cresci com essa falta de autonomia, dependendo, tendo dificuldade de ser mais autônoma na vida. Muitas vezes dependendo que meu marido dê uma opinião para mim. Assim, eu precisava de uma opinião de alguém para escolher uma coisa pequena. Entende? Vocês conseguem identificar isso na vida de vocês? Vocês conseguiram já identificar aqui essas duas necessidades? Então, essa necessidade minha de autonomia, competência, prejudicou o quê? O meu senso de identidade. Eu não me sentia capaz. E a minha criatividade, eu sou uma mulher muito criativa. Só que muitas vezes essa parte, né, quando você é muito super protegido, você também não desenvolve a sua habilidade de criatividade. De poder ser criativo no mundo, de poder explorar, de poder arriscar, de tomar decisões assim meio, eu vou arriscar. Não, por quê? Porque quem teve isso aqui prejudicado, o medo governa, a ansiedade governa. E essa mulher que teve essa autonomia, competência e senso de identidade prejudicado, o que vai acontecer? O que ela vai desenvolver na vida adulta? Que esquemas, que padrões ela vai desenvolver? Dependência, né, que eu acabei de falar. Sentimento de incompetência, eu não consigo lidar com isso sozinho. Ou eu preciso fazer... uma outra questão, da outra necessidade, que acontece muitas vezes, às vezes a família só elogiava quando fazia. E essa mulher cresceu aprendendo que ela tinha que fazer para se sentir amada. Ela não era amada por quem ela era, mas pelo resultado que aquela criança entregava, pelas notas boas, por aquilo que ela mostrava. Então, às vezes, a gente vai crescendo aí com rachaduras na nossa casa que a gente não recebeu. E aí a gente vai aprendendo a se entender hoje quem eu sou. Então, se te faltou lá na tua infância autonomia, competência, se você não teve essa liberdade, o que você vai desenvolver hoje, né? Vulnerabilidade ao dano. Sabe aquela pessoa com medo excessivo de que algo ruim aconteça? Pensamento catastrófico. Vai dar errado. Meu Deus, eu não vou conseguir. Vai dar errado. Sabe quando te convida assim, você vai dar abertura no culto. Eita, você vai falar lá na sua empresa. Você vai fazer... Não consigo, não posso. Não consegue estar numa posição um pouco mais de liderança. Não é para mim isso aqui. Porque essa parte não foi desenvolvida. Emaranhamento, isso aqui é muito forte. Dificuldade de se ver como alguém separado dos outros. Né? Às vezes a dependência emocional está aqui, ó, porque ela veio da infância. Você depende, quando você se apega a uma pessoa, você não consegue se desvincular, você cria uma dependência emocional. Ou às vezes você está tão emaranhado, sabe aquela família que está tudo emaranhado, assim, um sabe da vida do outro, um se intromete na vida do outro, é uma coisa assim que todo mundo sabe, todo mundo se intromete, vocês já viram assim, se deixa lá emaranhamento. Todo mundo ali mistura tudo e não tem essa separação dos papéis familiares, de quem é o que ali na família. Não há essa separação. É muito disso aqui. Não foi dado autonomia para cada um ser quem é. É uma mistura de papéis, é uma mistura. O pai ali no lugar da mãe, a mãe no lugar do pai, o filho tendo que ser pai dos irmãos, a filha tendo que ser mãe das irmãs. Sabe aquela confusão? Pois é. Então isso traz o quê? Né? Esse esquema de emaranhamento. E mais um esquema de fracasso, de se sentir incapaz. Eu não vou dar conta. Essa faculdade não é para mim. Esse trabalho eu não vou conseguir. Eu não consigo, não vou dar conta. E muitas vezes eu me sentia assim. Eu não vou conseguir. Eu não vou dar conta. Só que, gente, uma coisa importante. Cada um desenvolve estratégias para lidar com isso aqui. Todos nós... Você desenvolveu uma estratégia para lidar com isso aqui.
Você desenvolveu lá na tua infância. E provavelmente é a estratégia que você carrega hoje na vida adulta. Muitas vezes, para lidar com a privação emocional, da necessidade 1 que eu falei, às vezes você desenvolveu o quê? O deixa quieto, evitação. Ah, por que eu vou expor o que eu sinto? Por que eu vou falar? Vou ficar quieta, vou me isolar. Ah, para que eu vou me expor? Ah, para que eu vou acreditar? Será que esse fulano vai me amar mesmo? Então, assim, a gente vai desenvolvendo estratégias. Ou estratégia de evitação, você não quer lidar com aquela emoção, ou estratégias de hipercompensação. Você acaba sendo alguém totalmente diferente disso aqui. Por exemplo, se uma pessoa desenvolveu um esquema de fracasso, ela se sente fracassada porque ela não teve essa autonomia lá na infância, ela pode desenvolver uma hipercompensação, ela pode querer fazer e se tornar alguém assim, eu consigo, mas no fundo ela tem aquele sentimento de fracasso. Ela faz, mas no fundo ela tem esse sentimento de que não é capaz, de que é uma impostora, de que não é para ela, tá? Alguém tinha uma dúvida aí? Pode colocar no chat, tá? Quando eu dou uma olhadinha aqui. A nossa próxima necessidade é limites realistas e autocontrole. Ou seja, aquela criança que muitas vezes, duas coisas, ela pode ter sido negligenciada, vamos dizer, na infância, ela não recebeu limite, ela cresceu ali tendo que cuidar dos irmãos, cresceu tendo que cuidar ela cresceu solta. Ou ela não teve limites, ou é uma criança que cresceu tendo de tudo, mas não teve limites, fazia o que queria, na hora que queria. O que é essa mulher, esse ser humano vai se tornar na vida adulta? Uma pessoa que muitas vezes impulsiva, gasta mais do que ganha, não consegue cumprir prazos, não tem responsabilidade, parece que não se importa com os sentimentos das pessoas, não consegue cumprir prazos, fica no emprego, no outro, o problema é sempre o patrão, o problema é sempre o outro, mas ela não vê que ela tem os seus próprios problemas. Então, uma pessoa que parece que testa a paciência de todo mundo que está perto. Aquele relacionamento em que não tem limite. Então, são pessoas que vivem relacionamentos sempre à beira da paciência dos outros. E são pessoas, gente, que na vida adulta podem ter traços narcisistas, tá? Pessoas que se sentem mais especiais, sabe? Que tudo é para ela, que tudo tem que ser feito para ela, e aí às vezes ela explode quando não sai como planejado, e às vezes ela tem uma postura tão superior que pode trazer o quê? Insegurança. Ela não tem essa base emocional. Então, olha só, acho que alguém falou ali que tem uma mãe narcisista no grupo, né? Então, essa falta de... Gente, minha calopsita voou aqui. Dá oi aqui. Vou pedir pro meu marido pegar ela. Ai, eu peguei ela aqui. Oi. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. No caso, os meus pais também são narcisistas, né? Eu vim de um casamento com um narcisista, foi uma repetição de ciclo, né? Que não tinha sido tratado até então. E aí, essa autonomia, na minha infância, foi muito podada. E hoje, a minha dúvida é, eu saio de um extremo a outro. Não sei se tem mulheres como eu acredito que sim. Então, hoje eu sou um trator, eu não escuto ninguém, eu não peço ajuda de ninguém, eu resolvo tudo, né? E aí eu queria entender se isso seria uma autodefesa, ou se isso seria um conhecimento da sua força, algo nesse sentido, entendeu? Isso é uma estratégia que você desenvolveu para lidar com essa situação. Então, o que você faz? Você hipercompensa. Você pode aceitar, ou você pode evitar, ou você pode hipercompensar. Então, o que você faz? Você se torna o oposto daquilo, você hipercompensa. Então, às vezes, você precisa ver, essa hipercompensação, essa minha estratégia, ela tem sido boa ou ela me desgasta? Será que ela é saudável? Aí é analisando a tua história. Entende? Porque, às vezes, a gente pode pegar isso aqui, a gente pode, eu não quero sentir, então você acaba aceitando e vivendo de acordo com isso aqui mesmo, é verdade. Então, você vive com essa realidade, ou você pode hipercompensar, você pode fazer o oposto, sendo totalmente algo oposto. Por exemplo, hoje eu atendi uma pessoa e eu falava um pouco assim, eu, na minha infância, muitas vezes eu não tive essa questão aqui da autonomia, né, sem ser essa aqui, a outra, né, da autonomia. Então, eu me sentia assim, eu entendia que eu tinha que fazer
Então, eu não ficava assim, é verdade, eu sou dependente, é verdade, mas eu sentia que eu tinha que fazer, e fazendo, assumindo postura de liderança, ou assumindo posturas de destaque, eu estava me distanciando daquilo, eu tinha que fazer para mostrar para os outros que eu era capaz. Então, eu hipercompensava, eu não aceitava aquilo e eu hipercompensava, só que eu ia além, eu precisava da aprovação dos outros, entende? Eu necessitava de um elogio, eu necessitava me sentir amada, então eu achava que eu precisava fazer. E aí hoje, se eu olhar para minha vida, né, hoje eu tenho 2 graduações, eu tenho mestrado, porque eu achava que eu tinha que fazer muito, né, para me sentir amado, para me sentir bem comigo. Hoje eu entendo a minha história. A psicologia me ajudou muito, então hoje eu entendo a minha vida. Então, eu tô aqui para mostrar para você poder se olhar e entender a sua vida, entender quais as estratégias que você faz hoje, né? Então, olha só, essas pessoas que não tiveram limites na infância, o que elas podem desenvolver? Esquemas que muitas vezes se tornam sintomas de pessoas narcisistas, né? Aqui, ó, esquemas de grandiosidade, de autoexaltação. Ela não consegue ter disciplina, ela tem uma autodisciplina insuficiente, a pessoa que procrastina, não consegue cumprir prazos, cumprir deveres. Então, tudo isso ela pode desenvolver na vida adulta. Vamos já indo para a quarta para a gente acelerar aqui. Liberdade para expressar necessidades e emoções. Será que lá na tua casa você tinha liberdade com a tua família? Será que eles te escutavam? Você tinha liberdade para dizer que você estava triste, que você não estava bem? Você tinha essa liberdade? Como é que era lá na tua família? Você podia se expressar sem medo da tua família te julgar? Porque isso aqui também é muito forte, ó. Quando a gente não tem essa necessidade suprida, essa liberdade da gente poder expressar o que a gente está sentindo quando criança e ter a emoção validada, porque às vezes assim a mãe fala, isso não é nada não, para de chorar. Quando a gente cresce com mitos emocionais, que chorar não é coisa de gente, que chorar é coisa de gente fraca, que a gente não pode expressar as nossas emoções, o que isso traz para nós, né? A gente vai implodindo, a gente vai guardando o que a gente sente, só que a gente é como uma panela de pressão. Uma hora essas emoções elas vão escapar no corpo, elas vão escapar na sua impulsividade, nos seus ataques de raiva, nas suas oscilações emocionais, nos seus momentos onde você vai desabar, vai falar, vai vomitar. Então, às vezes, se você cresceu em uma casa em que você não teve possibilidade de falar o que você sentia, de ser ouvida nas suas emoções, o que você vai fazer? Que pessoa você vai se tornar na vida adulta, muitas vezes? Como você não teve possibilidade de falar, e você teve que guardar, então você pode ter uma raiva internalizada, você pode ter dificuldade de dizer não, você pode achar que sentir o que você pensa, eu não vou falar pro meu marido isso aqui não, porque ele vai achar que eu tô carente, sabe? Eu não vou falar o que eu sinto, porque... e tá sempre colocando a necessidade dos outros acima das suas. Sabe aquela pessoa que faz muito pelos outros? Prioriza a necessidade dos outros? E muitas vezes essa pessoa teve pais também muito críticos. E aí ela tem medo. Medo da punição, medo da rejeição, medo do abandono. Sabe pais que não elogiam, pais que só criticam, que só cobram? Então, e aí você não consegue se expressar, você não consegue falar, porque você criou um padrão dentro de você de muitas vezes se acontece coisa ruim, eu mereço, eu mereci, um padrão de culpa, eu mereço isso que eu, você fica ruminando aquela culpa, eu mereci isso mesmo. Então, e aí você não consegue expressar suas emoções, você não consegue se comunicar, você é defasado nessa parte emocional, você não consegue nem entender muitas vezes o que você sente. Comunicar, então, piorou, né? Então, a Emily falando, né, isso mesmo que fala. Então, às vezes, quando a gente não teve essa liberdade, esses tempos eu ouvi uma mulher que falou assim, eu não podia falar nada. O meu pai não deixava eu falar nada, ele estava sempre certo e eu não falava nada. E hoje, olhando assim a vida dessa mulher, o quanto que ela busca aprovação, o quanto que ela precisa fazer para ouvir um elogio. E muitas mulheres acabam se submetendo a determinadas situações porque estão nesse padrão, entende? Que precisam de um pequeno elogio, de uma validação, buscando uma palavra que não tiveram.
E aí, essa mulher vai criar padrões, esquemas. Quais? Quais esquemas? Aqui, ó, subjugação. Viver para satisfazer os outros, ignorando as próprias vontades. Aquela mulher que não sabe dizer não, que faz tudo, que é a pau para toda obra, você pode contar com ela, que ela está em todas, está em todas, está em todas. Onde você contar, onde você olha, você vê. Às vezes na igreja, assim, eu vejo duas coisas. Às vezes eu vejo, assim, né, umas pessoas que elas estão em tudo, gente, já está em tudo. E eu falo, meu Deus, qual é a necessidade dessa pessoa estar em tudo? Será que é porque ela... Porque, assim, a gente que é cristão, vou falar bem sério, tá? A gente que é crente, a gente pode carregar muito essa questão do autossacrifício. Eu preciso fazer, só que não é bem assim. A gente precisa entender, eu estou fazendo tudo isso por quê? Por que eu estou me envolvendo, fazendo tudo isso, me desgastando? Será que é por amor à obra, porque eu quero de verdade servir a Cristo? Ou será que eu não estou ultrapassando os meus limites? Ou será que eu estou querendo, assim, me sentir útil, porque eu nunca me senti útil, nunca me falaram que eu era importante? Então eu preciso estar em todas? Eu preciso me sentir bem dessa forma? Né? E aí essa mulher pode desenvolver esquemas também aqui, ó, de autossacrifício, colocar sempre as necessidades, auto se sacrifica, busca de aprovação, de reconhecimento. Eu já vivi muito isso aqui, né? E assim, gente, vou falar com vocês, porque esses esquemas que se formam, eles ficam adormecidos, tá, na nossa vida. Por exemplo, e aí, eu tenho alguns esquemas, eu já identifiquei na minha vida. Um desses esquemas que eu tenho, depois da internet tem o teste, eu vou passar para vocês identificarem os esquemas que cada uma tem. São 18 esquemas. Lembra que eu falei que são 5 necessidades? Cada necessidade tem vários esquemas dentro aí. Uns são 5, outros são 4. E você vai entender os seus padrões. Eu tenho um esquema chamado esquema de fracasso. Eu tenho outro chamado defectividade e vergonha. Então, o que eu quero dizer para vocês? A gente pode lidar com isso. Então, quando eu entendi que eu tinha esses esquemas, esses padrões de me sentir inferior, e aí eu fazia o quê? Para compensar, para hipercompensar essa falta, eu buscava aprovação, reconhecimento, eu precisava, sabe? Eu precisava fazer. E aí depois que eu fui entendendo, como que eu posso suprir isso dentro de mim? Como que Deus pode suprir isso dentro de mim? Como que eu posso mudar essa minha realidade de não ser mais essa pessoa que vive aprisionada aos esquemas? Porque os esquemas, esses padrões, essas esquemas são prisões. Eles nos impedem de viver aquilo que Deus sonhou para nós. Eles nos impedem de ser aquilo que Deus sonhou para a gente. E Deus, né, hoje eu percebo, sabe, que Deus também, quem está aqui, Deus está te chamando para viver algo novo. Deus está te chamando para viver algo diferente. Deus está te chamando para você olhar para o teu passado e falar, isso aqui faltou, né? Isso aqui faltou. E não fica preocupada se você se identificou com todos ou com vários. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pode se identificar com todos, mas às vezes um você recebeu mais, outro você recebeu menos. E só que isso tudo vai formando a nossa personalidade. Vai formando. Então, a gente só precisa aprender a lidar. Que aí no final eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Já estamos aqui partindo para o quinto, tá? O quinto esquema, que é o último. Espontaneidade e lazer. Gente, essa é uma necessidade muito importante. Sabe aquela criança que cresce e não teve oportunidade de brincar, de ser livre, de ter lazer? Que o pai sempre falava assim, não, seu trabalho é estudar, tirar nota boa. Não, o que você está fazendo agora? Agora pega seu tempo, vai estudar. Pega seu tempo, vai fazer alguma coisa útil. Aí você cresceu. Não, você tem que ser. Você deveria ser. E aí, gente, você é uma mulher hoje que não consegue descansar. Não consegue descansar. Sente culpa. Porque você não alcançou os seus objetivos e você tem regras. Você tem que. Porque a gente cria regras dentro da gente. Eu tenho que. Eu devo fazer. Eu tenho que ser essa mãe. Eu devo ser essa esposa. Eu tenho que ser. E a gente cria regras. E são regras que a gente acha que precisa cumprir essas regras. Então, essa espontaneidade e lazer, eu lembro assim, né, dos tempos de escola, recreio, né, gente? Recreio deveria ser mais tempo, vocês não acham? Que os recreios hoje é 10 minutos, não é, gente? Eu fico com dó das crianças, né? Recreio tinha que ser mais tempo.
E aí, você talvez, lá na sua infância, você teve que cuidar de irmãos. Ou você cresceu assim, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que trabalhar, você tem que estudar, essa é a sua função. E aí, muitas vezes, hoje, você é essa mulher que não consegue parar, você sente culpa se você para. Sente culpa. Você não consegue... A Maria falando que não conseguia se sentir culpada, né? Não conseguia tirar uma soneca no sábado à tarde. Então, você acha que não é para você acha que lazer é só quando as coisas estiver tudo resolvidas na sua vida. Aí você vai ter um momento de lazer. Só que, gente, olha, até o diabo descansa, sabia, gente? Sabia? Deus descansou, até o diabo descansou, e você tá aí, se matando, mulher, se sentindo culpada de poder, né, de poder descansar, de poder olhar para você, de fazer algo simplesmente porque você quer se divertir. Sabe por que até o diabo descansou? A Bíblia fala que quando Jesus expulsou o demônio da mulher, né, endemoniada, a Bíblia fala que o diabo saiu procurando um lugar de descanso. Saiu pelas terras áridas procurando um lugar para descansar. A Bíblia fala isso. O demônio se procurando uma casa, gente, um lugar que ele pudesse habitar, que ele pudesse descansar, né? Então até o diabo procura uma casa para habitar, para descansar. E a gente aqui se sente culpada. Então a gente associa descanso à irresponsabilidade. A gente associa descanso à preguiça. E a gente precisa aprender a se divertir, a dar esse tempo para nós. Eu até coloquei um exemplo aqui da Gertrudes, um nome inventado aqui. Gertrudes não sabe mais o que é se divertir. A vida virou uma lista de tarefas. Será que sua vida está assim? Ela sempre ouviu dos pais, para de perder tempo e vai estudar. Cresceu acreditando que parar é preguiça. E essa mulher também, que cresceu assim, que precisa conseguir, que precisa conquistar, e que muitas vezes luta e parece que não consegue chegar lá, né? Ela vai desenvolver também alguns esquemas. Que esquemas? Aqui, ó, negatividade, pessimismo. Parece que ela foca no que pode dar errado. Ah, isso aqui vai dar errado, isso aqui não vai dar certo, eu não vou conseguir. Inibição emocional. Como ela não teve espontaneidade de ser quem ela era, brincar, se divertir, ser uma menina criativa, de ser quem ela era. Ela pode ter medo de demonstrar os sentimentos. Ela pode ter padrões inflexíveis de pensamento, ela pode ter uma crítica exagerada, ela critica todo mundo, ela se critica e ela critica, ela busca a perfeição, ela se cobra demais porque ela tem que trabalhar, ela tem que fazer, e ela não pode parar, ela não pode descansar. Então, olha só. Então agora, a Stephanie falando, né, eu na infância era como empregada na casa, né? E como que isso é na sua vida? Então, eu quero que você entenda assim. Agora que eu falei as 5 necessidades, eu quero que você entenda como que a falta disso refletiu na sua vida. Você conseguiu aí anotar, pensar nesses padrões? Depois, na internet, você pode digitar assim, tá? Você pode digitar teste dos esquemas, tá? Já tem na internet. Tem um teste com 90 questões, que é o mais resumido, e tem outro com mais questões. Você pode fazer, você pode depois achar, como é que eu faço com esse resultado? Hoje a tecnologia, a inteligência artificial está aí, né? Você pode jogar o seu resultado no ChatGPT, pedir para ele te explicar os seus esquemas, para você entender. Porque aqui eu falei, citei os esquemas, né? Só citei. Mas aí você pode falar, nossa, eu tenho um pouco disso, um pouco daquilo. Porque isso, né? Você precisa vencer. Esses esquemas são prisões que a gente precisa romper. Agora, que você já descobriu, né? Que você já entendeu. Né? Vocês conseguiram aí anotar? Vocês conseguiram entender? Fala para mim aí no chat se vocês conseguiram se identificar, se vocês conseguiram entender. Que às vezes eu estou falando aqui e vocês não estão entendendo. Vocês estão entendendo? Ah, não terminei de ler aqui da Stephanie, né? Ela era empregada na infância e hoje não tem vontade de cuidar da própria casa. Olha só como que esses padrões lá na infância nos atravessam, né? E aí na nossa vida adulta a gente carrega tantos padrões e olha, você, todas nós desenvolvemos estratégias. Se lá na infância você não teve validação emocional, se lá na infância você não teve alguém para falar muito bem, parabéns pelo seu trabalho, você é importante, né? Você desenvolveu
você desenvolveu estratégias para lidar com isso, talvez aceitando, guardando para você, talvez não confiando nas pessoas, talvez achando que o mundo é perigoso, que tudo pode ser perigoso, você tem que se defender de tudo e todos, talvez criando armaduras, barreiras que você não consegue atravessar, né? Gente, meu periquitinho aqui tá que chora, eu vou falar pro meu esposo dar comida para ele. Esse chorinho dele aqui. Minha calopsita, tá bom, amor? Você dá ração para ela. Desculpa, gente, que tá chorando aqui. O item 4 explica muito sobre o que sou hoje. Eu nunca tive a oportunidade de falar, me expressar, falar dos meus sentimentos, né? Tá na hora dele dormir. Tá mesmo, Eliane, é porque eu tô bem na sala aqui onde ele dorme. Eliane, obrigada, acho que é isso mesmo, viu? Gente, calopsita tem rotina, gente, é igual criança. Tem que dormir, verdade. É por isso, então. Apaga a luz do quarto, vai dar certo agora. Bom, e agora que você se identificou, o que você vai fazer? Para que você quer saber suas necessidades? Primeiro, para você se identificar, para você entender o seu padrão, né? Na terapia, a gente consegue ir um pouco mais a fundo, conversar sobre coisas mais específicas da sua infância, da sua vida. Mas aqui na aula, a gente vai trabalhando e você vai também aprendendo, você vai também pegando coisas para sua vida. Então, o que você vai fazer agora, né? Primeiro você vai entender os seus padrões, o que te faltou e o que te trouxe, o que te acarretou na vida adulta. Depois você vai entender que você teve estratégias para lidar com isso, que geralmente são as mesmas estratégias que você usa hoje, tá? Se lá na infância você foi abusada, por exemplo, e você aprendeu que o mundo é perigoso, as pessoas são perigosas e você tem que viver em alerta, talvez na vida adulta hoje você seja uma mulher ansiosa, uma mulher que vive em alerta, que vive com medo de situações ruins acontecerem, de não confiar nas pessoas. E esse padrão de ter medo de viver em alerta foi importante para você lá na sua infância. Foi importante, mas talvez hoje na vida adulta ele não faz sentido mais. Só que romper com esses padrões não é fácil. Romper com esses padrões não é fácil, gente. Então, olha só, o que você vai fazer com isso agora? Agora você aprendeu a reconhecer e nomear. Então, o primeiro passo para a cura é entender o que está acontecendo dentro de você. Então, quando você começa a identificar os seus esquemas, que são padrões que são suas crenças enraizadas aí fortes dentro de você, né? Por exemplo, você entendeu, eu me sinto sempre deixada de lado, eu nunca me sinto boa o suficiente, boa o bastante, eu não me sinto, minha autoestima está sempre baixa, você conseguiu identificar. Ou seja, você está tirando essa dor do inconsciente, você está trazendo para a luz, onde Deus pode trabalhar. Então, você precisa varrer a casa, identificar, e agora sim, que você já entendeu, já está no seu inconsciente, né? Já está no seu consciente, você consegue trabalhar. Então, o que isso significa? Primeiro, você vai observar as suas reações emocionais no seu dia a dia, e você vai pensar, nossa, de onde está vindo isso? Uma coisa importante, uma frase importante. Toda emoção esconde uma necessidade emocional. Por exemplo, se você está muito ansiosa, qual que é a sua necessidade? Com certeza é uma necessidade de segurança, de se sentir segura. Se você está triste, o que você está precisando? É isso, gente, que eu queria deixar nessa aula. É isso que você precisa pensar. Eu estou triste. Qual que é a minha necessidade? O que eu estou precisando? Eu preciso de um abraço, eu preciso de um acolhimento, eu preciso de uma palavra. E os nossos vínculos, as nossas emoções, elas são para nos relacionarmos com as pessoas. E muitas vezes a gente está com a emoção tão bagunçada que os nossos relacionamentos estão fragilizados. Os nossos relacionamentos estão bagunçados. Só que da mesma forma que os nossos relacionamentos com os nossos pais, com os nossos filhos, com o seu esposo, enfim, está bagunçado, as pessoas que ferem, né? Pessoas que ferem, Deus também pode colocar na sua vida pessoas para te curar. Porque, às vezes, aquela necessidade emocional de uma palavra que você não teve lá na infância, talvez uma amiga te dê uma palavra. Vai lá, amiga, eu estou confiando em você. Porque as amizades são importantes. Boas amizades são importantes. Bons relacionamentos nos curam também. Nos trazem essa validação. Então, um bom casamento, um bom relacionamento, onde você pode se expressar, onde você pode falar com teu esposo, onde você tem liberdade, por exemplo, com teu esposo de poder falar, né? Então, isso também te traz cura dessas necessidades. Uma coisa, as suas necessidades precisam ser supridas. Elas vão ficar pedindo para ser supridas. Toda emoção esconde uma necessidade.
E você precisa aprender a suprir as suas necessidades, né? E aí, você precisa entender que situações acontecem na minha vida que me ativam. Por exemplo, vou falar uma situação minha aqui, deixa eu pensar aqui para poder falar, para vocês poderem entender. Deixa eu pensar aqui. Por exemplo, muitas vezes aqui em casa, com meu esposo, às vezes eu me sinto assim, que eu preciso ser acolhida. Né, que eu preciso, sim, de um carinho, que eu preciso, né, e aí eu percebo que, ainda mais eu tô naqueles dias de TPM, e aí eu começo a ficar brava, começo a ficar com raiva, começo a ficar nervosa, né, não sei se acontece aí, e eu percebo assim, nossa, qual que é a minha necessidade? A minha necessidade, eu tô precisando de um carinho, eu tô precisando ser acolhida, é onde eu aprendo também a comunicar, e falar, olha, amor, eu não tô legal, eu tô precisando de um carinho, de uma massagem, tô precisando aqui, a minha Thalita aqui, a minha Thalita vulnerável tá aparecendo, a minha Thalita lá na infância que não teve isso aqui tá aparecendo e precisa de um carinho, entende? A sua criança vai aparecer para você, e ela vai pedir suprimento dessa necessidade, certo? Então, você precisa aprender a suprir. E você pode suprir onde? Né? Você pode suprir em Deus, nas suas orações. As pessoas podem te ajudar a suprir as suas necessidades com bons relacionamentos, com bons vínculos afetivos, onde você também vai ser curada nisso. Então, a gente precisa, né, entender, anotar as situações que despertam emoções fortes. Sabe aquela situação que você se sente fortemente rejeitada? Aquela situação que você se sente com medo? Ou aquela situação que te dá muita raiva? Você precisa aprender a entender. Bom, eu tô com muita raiva. Qual é a minha necessidade agora? E aí você precisa aprender a suprir a sua necessidade. Porque você vai ativar dentro de você, você vai ativar dentro de você a sua criança interior que está pedindo aí alguma coisa. Ó, colher sem julgamento. Você não precisa lutar com as suas emoções, você precisa ouvir as suas emoções. Toda emoção esconde uma necessidade e toda emoção quer nos dizer alguma coisa. Né? Vocês escreveram lá no grupo várias estratégias para se autorregular. A maioria colocou que gosta de ler a Bíblia, de orar, ou que gosta de fazer alguma coisa. Mas o importante é que você possa se conectar com essa emoção. A gente não pode dar emoção, a gente corre para a emoção. E a gente tenta entender o que ela está dizendo, qual é a minha necessidade. Porque enquanto você não suprir essa necessidade, né, vai ficar lá martelando dentro de você. Então, nessa parte aqui eu falei, né? Se você se sente ansiosa, você precisa entender que talvez você precise de segurança. Se você se sente irritada, com raiva, talvez a sua necessidade é se sentir ouvida. Ou você está precisando de respeito, ou está precisando de espaço naquele momento. Então, quando a gente se acolhe, não é que eu estou justificando a minha reação, mas eu estou entendendo por que eu reajo dessa forma. Outra coisa que a gente precisa aprender é a suprir as nossas necessidades de uma forma saudável. Né? Quando a gente entende o que a gente precisa, a gente pode buscar isso de uma forma mais consciente. Por exemplo, você vai desenvolver hábitos emocionais saudáveis. Você pode orar, você pode descansar, você pode entender os seus limites. Por exemplo, eu gosto de ler. Então, quando eu não tô legal, quando eu tô assim, abalada emocionalmente, quando eu tô preocupada, eu falo assim comigo, eu preciso ler a Bíblia. Porque quando eu leio, eu saio da minha mente emocional e vou para minha mente racional. Depois a gente pode fazer uma outra aula sobre isso, né? A gente pode estar na mente racional, na mente emocional ou na mente sábia. E às vezes tem pessoas que estão o tempo todo na mente emocional. E tem pessoas que estão o tempo todo na mente racional, porque ignoram suas emoções, porque não querem sentir, porque evitam as suas emoções. E a mente sábia, ela é a junção da emocional com a racional. Então, quando eu percebo que eu estou muito na mente emocional, que eu estou tomada por aquela emoção, que eu tô triste, eu estou me sentindo angustiada, eu corro e vou ler a Bíblia. E quando eu leio a Bíblia, não é só, além de ser uma questão espiritual, quando eu leio, eu começo a ativar o meu cognitivo, a minha mente. Então, eu começo,
mas por que fulano agiu dessa forma? Olha o que Deus fez aqui. Olha só esse personagem. Então, eu já começo a tentar entender e contextualizar. Então, automaticamente, eu já saio da minha mente emocional e vou para um lado mais racional, tentando entender aquele contexto bíblico, tentando entender aquela passagem. E isso, quando eu termino a minha leitura, eu estou em paz. Porque eu saí daquela mente emocional e eu fui para fazer algo de uma leitura. Então, a gente precisa desenvolver estratégias que a gente sai daquela oscilação emocional, a gente sai daquilo e vai fazer outra coisa. Por exemplo, pessoas que se automutilam. Uma das estratégias é você mudar a temperatura corporal. Por quê? As pessoas que se automutilam, elas acabam sentindo dor. E a dor, o que acontece? Ela está sentindo uma dor emocional tão grande que ela passa a sentir uma dor física. E o cérebro dela não está nas duas. Ele vai de uma para outra. Então, às vezes, quando você, muitas meninas aí, jovens, adolescentes, querendo se cortar, você vai tomar um banho gelado, você vai pôr gelo no rosto, você vai pôr gelo, água gelada, você vai passar gelo onde você quer se cortar. Por quê? Você está mudando o seu estado mental. A sua temperatura do corpo está ajudando a você sair da mente emocional, né? Então, existem formas saudáveis da gente se autorregular e da gente suprir as nossas necessidades. Então, a gente precisa o quê? Desenvolver hábitos saudáveis. Aí você precisa olhar os seus hábitos e falar, esses hábitos são saudáveis? Eles são saudáveis? Será que eu estou tendo hábito? Ou será que eu estou descontando tudo da comida? Ou será que eu estou descontando a minha raiva nas pessoas? Ou será, como que eu estou lidando com esse sentimento? Será que é uma forma saudável? Você pode se fortalecer com relacionamentos seguros, relacionamentos que oferecem amor, aceitação. Você pode pedir para que Deus preencha o que te faltou na infância, porque tem feridas, gente, que só Deus pode curar. Né? Tem feridas em que só Deus vai entrar na tua história, só Deus vai entrar na tua vida e trazer a cura que você precisa. Vocês lembram que eu falei que a gente é como uma casa? E que a gente tem essas estruturas, que são essas necessidades, que quando a gente é suprido, a nossa casa cresce forte, é uma casa forte. E eu lembro muito daquela passagem que quando a nossa casa tá na rocha, que é Cristo, e quando a casa está na areia. Quando a gente está com a nossa casa na rocha, pensa que a base já não é mais essas minhas necessidades emocionais. A base dessa minha casa é Cristo. E Cristo pode suprir as minhas necessidades emocionais. Só que Deus nos fez seres relacionais. A gente também não pode achar que eu não preciso dos outros. A gente precisa dos outros. A gente precisa das pessoas. A gente precisa de boas amizades. Porque Deus nos fez seres relacionais. Deus nos fez seres para se relacionar com as pessoas. E quando você está com a sua casa, com a sua base, né, forte, com a sua casa forte, você consegue construir uma vida mental, uma vida emocional saudável, uma mente saudável. Você consegue ser uma mulher mais equilibrada, que oscila menos. E você consegue desenvolver aquilo que Deus chamou para si. Talvez aquele medo de você falar em público, aquele medo de você desenvolver alguma coisa. Eu estou aqui fazendo essas aulas, estou rompendo barreiras. E estou muito feliz, porque eu estou conseguindo romper barreiras, de estar aqui falando para um monte de gente. Aqui tem 50 pessoas, né? Então, são 50 mulheres. Então, para mim também é um rompimento. É eu vencendo os meus esquemas. É Deus me ajudando a fortalecer, a eu vencer os meus esquemas. Porque muitas vezes o medo faz a gente se acolher, mas a gente precisa se expor. Quanto mais a gente se expõe, mais aquele medo se torna fraco. É igual quem tem fobia de alguma coisa. Como é que faz quem tem fobia de cachorro? Como é que a gente trata isso na terapia? A gente precisa expor as pessoas aos poucos, para elas se acostumar com aquilo. Primeiro a gente mostra uma foto de cachorro, aí a gente vê vídeo de cachorro, a gente fala de cachorro igual com criança. Então a gente vai expondo. Depois a gente leva o cachorro de pelúcia para a sessão, aí passa a mãozinha no cachorro de pelúcia, e assim a gente vai. E até a mulher, ou a pessoa, o homem, a criança, conseguir olhar um cachorro de verdade e não ter medo. A gente vai expondo. E muitas vezes tem mulheres aqui tomadas de medo, de não desenvolver aquilo que Deus tem para elas, porque tem medo. Acha que vão se expor demais, acha que o que vão pensar delas. Às vezes Deus te chamou para você aconselhar outras mulheres. Às vezes Deus te chamou para você ser alguém que pode fazer algo na sua rede social.
Que você pode fazer um vídeo, você tem medo. Você tem medo. Às vezes a tua profissão exige que você se exponha também ali nas redes sociais. Você tem medo que vão pensar, eu não me sinto insegura. E aí é onde que você vai vencendo, onde você fala, quais são os meus esquemas que estão me segurando aqui? Que eu não consigo romper, que eu não consigo vencer, mas eu vou vencer, eu vou conseguir. Qual é a minha necessidade que eu tenho? Eu tenho medo. Então, eu tenho medo que os outros vão pensar. Mas qual é a minha necessidade por trás disso? Né? Eu tenho medo do julgamento. Eu tenho medo de que eu não consiga lidar com o julgamento. Eu tenho medo da crítica. E talvez essa crítica me abale que eu não consiga lidar. Por quê? Porque falta aquela estrutura emocional. Então, se você tem medo da crítica, você vai se validar. A Bíblia te valida. A Bíblia fala, vai, tenha coragem. Então, você precisa muitas vezes olhar no espelho e falar, vai. Você vai se validar. Você vai dar as palavras que você não teve. Talvez você não teve ninguém para te ouvir. Mas hoje você tem o Espírito Santo que pode te ouvir. Hoje você tem uma amiga confiável. Hoje você tem um líder que pode ouvir. Né? Então, hoje a gente precisa aprender a suprir essas necessidades na nossa vida. Então, quando eu percebo que tem situações na minha vida que eu preciso suprir, que eu preciso parar, e que eu olho que essa Thalita, criança vulnerável, está aparecendo, né? Essa Thalita lá que não teve espaço na infância para poder dizer o que sentia, às vezes ela aparece vulnerável, se sentindo mal. Aí eu preciso entender, essa minha criança vulnerável está aparecendo, eu preciso suprir a necessidade dela, eu preciso falar para ela que ela vai conseguir, e é onde você olha para você e fala, eu vou conseguir, vai dar certo, Deus está comigo, e a palavra de Deus está aí para nos fortalecer. Outra forma, né, e eu já estou encerrando, é da gente reestruturar os nossos pensamentos e comportamentos. Essa aqui, eu vou fazer uma aula sobre isso, falando de reestruturação de pensamentos, porque isso é muito importante. As nossas emoções estão ligadas com os nossos pensamentos. A gente precisa entender também, especificamente, os nossos padrões de pensamento. Sabe por quê? Imagina que os seus esquemas são a base, as suas crenças é a base. Aquilo que você acredita, os seus esquemas, eles vão dar frutos. E esses frutos vão ser o quê? Os seus pensamentos, os seus comportamentos. E aí a gente precisa trabalhar a base, a raiz, mas a gente também precisa trabalhar o fruto. A gente também precisa trabalhar os tipos de pensamento. Dentro da psicologia, a gente nomeia. Às vezes, pessoas que têm depressão têm determinados tipos de pensamento. Pessoas que têm ansiedade têm determinados tipos de pensamento. E a gente vai reestruturando esses pensamentos. Aí a Bíblia fala que a gente precisa transformar pela renovação da mente. Então, esses esquemas que eu falei para vocês, que vocês podem olhar na internet, fazer o teste e entender os seus próprios esquemas, eles vão criar padrões de pensamentos. E aí, você precisa aprender a olhar para você entender o que você está pensando. Quais são os seus pensamentos? Os pensamentos te ajudam? Porque os pensamentos também determinam o seu estado emocional. Entende? É uma coisa que vai ligando a outra. A sua crença, o seu esquema, que determina os seus pensamentos que determinam o seu estado emocional, e o seu comportamento, você vai reagir de acordo com o seu estado emocional. Então, a gente também precisa aprender a entender os nossos pensamentos. E praticar, persistir, permitir-se crescer. Às vezes a gente acha que vai resolver tudo. Às vezes, quando a pessoa vem para a terapia, né, em uma sessão, em duas, ela tem pressa. Eu falei, mas calma, você levou uma vida, 40 anos, 30 anos, 50 anos para desenvolver todos esses padrões, e às vezes com uma, duas sessões. Então, calma, gente, é um processo. Você entende que é um processo? Então, curar esquemas, arrancar, mudar essas crenças que a gente tem, é um processo. Não é um evento, é um processo. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Repetir novos comportamentos. Talvez você vai ter que precisar olhar no espelho e falar, você vai, você consegue. Talvez você precise espalhar bilhetinhos pela casa, lembrando o quanto você é importante. Talvez você tenha dificuldade de entender que Deus te ama, apesar dos seus erros. Você tem que escrever bilhetinhos para você, dizendo, ei, Deus te ama, apesar dos seus erros. E você precisa ler aquilo várias vezes, até você se fortalecer. Fortalecer a tua mente, fortalecer o teu coração e se sentir segura de ser quem você é. E Deus é tão maravilhoso, Ele nos transforma. Deus, Ele é o autor da nossa cura. Ele participa da nossa cura, né? Então, eu queria deixar, assim, essa mensagem, né? Eu queria deixar essa mensagem para vocês, tá?
E eu queria que vocês falassem como que foi essa aula para vocês, o que vocês aprenderam, se vocês conseguiram identificar, porque isso aqui é um pedacinho, é o início, né? É um pedacinho de um processo, é o início para você entender os seus padrões. E eu vou disponibilizar daqui a pouco um PDF com resuminho da aula e com um teste também para você identificar as suas necessidades, tá? Eu sei que vocês já foram aqui ouvindo, já foram identificando, mas o teste às vezes deixa mais palpável, né? Parece que é algo mais visível, você pode ali olhar, né? A escrita é melhor, tá? E aí, vocês gostaram da aula? Manda coração, quem gostou. E aí a gente vai conversando também ali no grupo. Eu vou deixar um pouquinho aberto, se você quiser falar ali no grupo o que foi a aula para você. Então, esse foi o nosso primeiro encontro. Então, que vocês saiam daqui fortalecidas, sabe? Entendendo que Deus está com vocês e que Ele tem algo maravilhoso para a vida de cada uma. Mas a gente precisa trabalhar as nossas emoções. A gente precisa trabalhar a nossa vida emocional. Mas para quê? Para que você seja aquilo que Deus chamou para ser. Né? Para que você seja aquilo que Deus chamou, para que você seja uma mulher segura, uma mulher com coragem, uma mulher que vai, que enfrenta, tá bom? Então, esse é o nosso primeiro encontro. A gente falou das 5 necessidades emocionais, a gente falou de esquemas, e a gente falou que isso determina os nossos pensamentos. Na nossa próxima aula, se não me engano, a gente vai falar de pensamentos. Então, a gente vai entender as nossas formas de pensar, tá bom? Amém, que bom que vocês gostaram, fico muito feliz. Eu vou abrir a câmera aqui, se você quiser abrir a câmera, eu só queria tirar uma fotinha aqui, se alguém tirou uma foto, se alguém tirou assim, me manda. Tá bom? E você que é de outro estado aí, muito obrigada pela tua presença, Deus te abençoe. E a gente vai crescendo. Eu quero sempre fazer essas aulas, tá? Eu já falei aqui que eu quero sempre falar, porque a psicologia, aquilo que a Bíblia traz, não tem fim, é infinito. A gente pode falar de diversos assuntos assim a vida inteira, que tem pano para manga para a vida inteira. E eu quero estar sempre fazendo essas aulas para a gente poder se fortalecer, para a gente criar uma comunidade, tá bom? Alguém aí, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rápido, não sai não, gente, peraí um pouquinho, deixa eu abrir aqui. Vamos chamar o meu esposo aqui para me ajudar essa parte. Peraí.